Primeiramente, boa noite para Boa todos que vão noite. participar com a gente. Nós estamos gravando essa campanha Lar de Paz na quarta-feira, às 21 horas. E para aqueles que não conseguiram entrar na reunião, depois vão assistir, né? E na semana passada, a ministração foi do Paulo, e daí o Paulo falou a bênção da paz, né? Nós falamos muito Isso. sobre isso semana passada. E hoje nós vamos ter a ministração falando sobre a bênção da salvação, né? E nosso texto principal está lá em Lucas 19, de 1 a 10. Mas antes de ler, eu vou fazer uma pequena introdução do que fala nesses versículos. E Ok. antes de tudo, eu ia pedir para o Paulo fazer uma oração de abertura para Uhum. iniciar o nosso estudo aqui do Lucas 19. Fazer uma Vamos lá. oração. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Te agradecemos Amém. por esse imenso privilégio, Pai, que é poder, ó Deus, compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, compartilhar, Pai, a Tua palavra, aquilo que nos traz luz, que nos traz, Senhor, a segurança de um futuro melhor, Pai, que está Amém, em Jesus. Tuas mãos, Senhor. Então, entregamos essa noite a Ti, entregamos a nossa mente, o nosso coração, os nossos anseios aos Seus pés, Pai, para que o Senhor os tome, Amém, Senhor. Jesus. Leve, Senhor, a Tua obediência, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, as nossas intenções hoje, Pai. Que nós possamos desfrutar plenamente daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E que a sabedoria do Senhor venha sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Como a gente estava falando, eu estava falando sobre Lucas 19, de 1 a 10. Uhum. A nossa história a história bíblica conta sobre uma das pessoas que é o Zaqueu. E Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, né? Na época de Jesus. Esse homem, ele havia enriquecido de forma desonesta, né? E ele não era bem visto pelo povo. Isso, nós vamos ler agora eu vou ler para vocês de Lucas 19, de 1 a 10, para ficar melhor, né? Entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse capítulo 19, tem 5 pontos que nós vamos abordar aqui. E o primeiro ponto é o seguinte: Zaqueu tinha um desejo intenso de conhecer o Senhor Jesus, né? Por isso ele venceu todos os obstáculos que ele tinha para poder encontrar e conhecer Jesus, né? Uhum. O primeiro ponto que eu acredito que Zaqueu aconteceu com ele foi a curiosidade, né? A curiosidade de saber quem era Jesus, porque naquela época eles
havia muitas coisas, as pessoas ouviam sobre Jesus, e no entanto que Jesus, ele sempre era acompanhado por uma multidão de pessoas. E para Zaqueu era um obstáculo. Como que ele iria saber quem era Jesus? Porque ele era um homem de pequena estatura e ele tinha que ultrapassar a multidão, vencer aquela multidão para poder chegar perto de Jesus. Porque Jesus estava passando ali. E se ele não agarrasse essa oportunidade, talvez ele não tivesse de novo, né? E o que Zaqueu fez? Nisso a gente tem duas marcas importantes aqui, porque Zaqueu ele representa também a nossa vida, né? E duas marcas importantes que nós vemos nas pessoas que são abençoadas por Deus, a primeira delas é a sede do conhecimento, é sede de conhecer a Jesus, de conhecer a Deus. E a segunda é vencer os obstáculos para conhecer. Muitas das vezes os obstáculos se apresentam na nossa vida, às vezes é um cansaço de estar numa reunião, às vezes é uma dificuldade muito grande em determinada área da nossa vida que impede que a gente se dedique mais às coisas de Deus. E nós, a cada dia, vencemos isso para estar perto do Senhor Jesus, né? Para conhecer, para nos alimentarmos espiritualmente da presença dele através da palavra dele. Porque a palavra dele é que nos traz ao nosso coração alívio e também a salvação. Né? Então, duas marcas importantes que existe na vida de uma pessoa abençoada por Deus. A sede de conhecer e vencer os obstáculos para estar se alimentando desse conhecimento que é da pessoa do Senhor Jesus, né? Uhum. Então, outro ponto importante, o segundo ponto importante que nós já vamos falar, mas antes disso, é a atitude que o Zaqueu teve, né? É importante a gente dizer aqui que Zaqueu ele não ficou paralisado diante dos obstáculos. Por ele ser um homem rico, o que as pessoas iriam dizer dele? De ir atrás de Jesus, de subir, de repente, num local mais alto, que seria uma árvore, eu acredito que seja, né? Porque na Bíblia está o nome diferente ali. Ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. E essa atitude que ele teve chamou a atenção de Jesus. Então, representa nós também. O que nós temos feito para chamar a atenção de Jesus para a nossa vida? São as atitudes. As atitudes que nós temos de estar aqui numa reunião, numa campanha, a gente pegar a leitura da Bíblia, ler um livro que, de repente, um tema que você gostaria de aprender mais sobre Jesus, e ler bons livros, não deixar de ler a Bíblia, mas também ler bons livros. Então, o que ele fez? Ele foi e teve essa atitude de subir na árvore para ver Jesus passar. A princípio poderia ser uma curiosidade? Poderia, porque muitas das vezes chegam, às vezes, até Jesus através de uma curiosidade, através do que as outras pessoas estão recebendo uma bênção. Para alguns é curioso, né? E como Jesus na época ele era bastante comentado entre a população, entre a multidão e as pessoas, despertava curiosidade, né? Nas pessoas. E eu acredito que Zaqueu foi tocado por isso, né? As nossas atitudes, então, chamam a atenção de Jesus para nós também. Isso está lá em Jeremias 29:13, que eu gostaria que o Paulo lesse para a gente. Está lá em Jeremias, depois de Isaías, no versículo 29. Capítulo 29, né? Capítulo 29. Verso 13.
Diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, amém. Então, a própria palavra de Deus, lá no Velho Testamento, já aponta isso, que as nossas atitudes demonstram o nosso interesse. E o nosso interesse faz com que Deus se volte para nós. E ele se revela a nós através das nossas atitudes também, de querer conhecê-lo e ir em busca da sua presença, né? Outro texto também que mostra isso, que também é lá no Velho Testamento, antes do nascimento de Jesus, que eu falo Velho Testamento, mas para quem não sabe, é antes do nascimento de Jesus, né? Lá em Isaías 55, de 6 a 7, eu vou pedir para o Paulo ler também para mim, fazendo favor. Diz assim o texto de Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Amém. Então, mais uma passagem bíblica que mostra que as nossas atitudes em relação ao que a gente pensa, né, demonstra também o nosso interesse. Demonstrando o nosso interesse, há também um retorno de Deus para a nossa vida e transformação dos nossos caminhos também. Porque Deus, ele vem em intervenção a nós e também causa transformação nas nossas vidas, né? O segundo ponto desse encontro de Zaqueu com Jesus é que Jesus conhecia Zaqueu e revelou o desejo de entrar em sua casa. Está lá em Lucas 19:5, eu vou reler novamente. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, chamou-o pelo nome. Desce depressa, pois me convém ficar em sua casa. Então, Jesus chamou pelo nome e demonstrou que queria ficar na sua casa. Então, Jesus, ele conhece a nossa vida, a nossa trajetória, e ele demonstra o desejo de entrar na nossa vida e de estar na nossa casa também, né? Por que que disse isso? Em primeiro lugar, 2 pontos aqui. Por que que Jesus falou isso para Zaqueu, né? 2 pontos. Em primeiro lugar, porque Jesus, ele conhece o nosso coração. Antes mesmo da gente abrir a nossa boca e falar alguma coisa, Jesus, ele conhece o nosso íntimo e conhece o nosso coração. E ele nos vê além dos rótulos. Sim. Então, Zaqueu, lembrando lá, voltando um pouco atrás, que eu falei que Zaqueu, ele havia enriquecido de forma ilícita, né? Sim. Então, aquela riqueza deve ter causado sofrimento para algumas pessoas, né? Então, a multidão começou a falar, né? A falar, mas Jesus vai na casa daquele pecador, aquele homem que é Zaqueu. Então, apesar do rótulo que esse homem recebeu na época de ser desonesto, de ter enriquecido desonestamente, Jesus conhecia o coração dele. E Zaqueu viu naquele momento uma oportunidade de mudar a vida dele, né? Isso. Então, em segundo lugar, primeiro lugar, Jesus conhece o nosso coração e vê além dos rótulos que a sociedade e as pessoas às vezes colocam na nossa vida. Em segundo lugar, porque Jesus percebeu a boa atitude de Zaqueu. A boa atitude de Zaqueu. Então, mais uma vez, volta naquele ponto de que não importa como nós estamos, não importa a nossa vida como esteja, mas se a gente tomar uma atitude no nosso coração de ir em busca de Jesus,
ele retornará para nós. Retornará para nós e esse retorno será de transformação na nossa vida e também, consequentemente, na nossa casa também. Sim. Né? Agora, uma coisa importante. Nós falamos das atitudes, né? Que Deus conhece o nosso coração. E nós? Como que nós devemos nos apresentar, né? Precisamos manifestar a nossa fé de buscar a Deus, porque é o desejo dele mudar as nossas vidas, né? Isso. Não somente as nossas vidas, mas também as nossas famílias, a consequência disso também. É. Por isso Jesus propõe entrar na nossa casa. Então, quando nós já recebemos essa transformação de Jesus, nós levamos Jesus para a nossa casa. E o local onde nós estamos também receberá transformação, mesmo que a gente não consiga olhar com os nossos olhos. Muitas das vezes a gente não consegue perceber, mas já está havendo uma transformação ali, porque a pessoa de Jesus está conosco. E a transformação começa a acontecer ali também, mesmo que a gente não consiga enxergar no primeiro momento, né? Temos que manifestar a nossa fé. Aqui fala, manifestar a nossa fé de buscar a Deus, né? Porque é o desejo dele mudar as nossas vidas e as nossas famílias. Isso é importante a gente pensar nisso também. Sim. Exercitar a nossa fé. O terceiro ponto desse encontro de Zaqueu com Jesus foi o seguinte. O Zaqueu, ele demonstrou prontidão e alegria em receber Jesus a despeito do que os outros pensavam. Então, Zaqueu, ele não se importou com as pessoas comentando, porque eu acredito que no meio daquela multidão, como Jesus ele era sempre muito tocado, assim, as pessoas apertavam ele, os discípulos às vezes tinham que separar um pouquinho ali. Então, as pessoas murmurando e dizendo que Jesus ia na casa daquele homem desonesto, que enriqueceu de forma desonesta, com certeza ele deve ter ouvido ali, né? Zaqueu já estava acostumado a ouvir críticas e rótulos daquelas pessoas, né? Então, mesmo ele não se intimidou com isso, e ele respondeu ao convite de Jesus prontamente, com alegria. Zaqueu, ele percebeu ali aquela chance, a chance que ia mudar a vida dele, né? Uhum. E a gente tem mais alguns textos aqui, que são, tá em Lucas 10, de 5 a 6. Eu vou pedir para o Paulo ler também novamente, que é Lucas 10, de 5 a 6. Lucas 10, verso 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Amém. Eu confesso a vocês que quando eu li primeiramente esse versículo, eu não tinha entendido muito bem, mas aí eu orei e pedi para Deus que Deus me mostrasse, né, o entendimento. E então, assim, quando nós entramos numa casa e dizemos a paz seja nesta casa e houver ali um filho da paz, então repousará sobre ele a vossa paz. Então, o que significa isso? Quando Jesus entrou naquela casa, ele viu ali em Zaqueu um filho da paz também, um filho. Sim. Então, é a mesma coisa quando nós estamos fazendo esse lar de paz, nós então estamos entrando nos lares e na casa das pessoas também de forma online, né? Se não estivéssemos com a pandemia, nós estaríamos visitando
algumas pessoas, né? Isso. E quando nós abrimos a palavra de Deus e estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos compartilhando a paz do Senhor naquele lar, Amém. né? E então é isso que nós estamos fazendo aqui, né? E outro texto também está lá em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, eu pedi para o Paulo ler também, que é o último livro da Bíblia. Esse é o famoso texto. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém, amém. As palavras do Senhor Jesus, né? Isso. É isso que aconteceu na vida de Zaqueu e acontece nas nossas vidas também. Que quando nós abrimos a porta do nosso lar, que nós recebemos a palavra, que nós abrimos o nosso coração, o Senhor está entre nós, né? E Ele Então, o quarto ponto, para a gente já ainda falta o quarto e o quinto ponto desse encontro, né? O impacto da presença de Jesus tem que mudar a nossa vida. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Esse encontro impactou de tal forma a vida de Zaqueu que houve a mudança na vida dele, né? É o que acontece conosco também. Tem que produzir mudança esse encontro. Que está lá em Lucas 19:8. Eu vou ler. 19:8. Entre mentes, quando Jesus já estava na casa de Zaqueu, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então ele teve aquela oportunidade de mudança. E muitas pessoas aceitam a Jesus no privado, muitas das vezes, mas não produzem mudanças na sua vida. Então, é importante a gente produzir essa mudança publicamente. É o que Zaqueu fez, ele publicamente resolveu fazer aquilo. Porque a partir daquele encontro com Jesus, ele iria levar uma nova vida. Então, esse é o quarto ponto. Uma atitude de fé, né? Uma atitude que ele teve de fé, de mudar a trajetória dele. Ele sentiu o que ele tinha feito e de mudar. Isso acontece na vida da gente também, né? A gente aceita Jesus, mas a nossa mudança deve acontecer na nossa vida cotidiana, na nossa vida pública, né? Isso. Muitas vezes, igual eu vou relembrar aqui, mas acontece muitas coisas na vida, não se afastou, né, desse impacto de encontro com Jesus, né? Então, o Zaqueu, ele teve essa oportunidade de mudança e resolveu mudar, né? O quinto ponto, que nós já vamos estar encerrando, é a salvação. A salvação. A salvação é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Daí eu vou reler novamente, que está em Lucas 19:9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muitas vezes a gente busca Deus por alguma coisa, às vezes uma enfermidade, às vezes uma questão financeira, ou às vezes por estar muito, muito sobrecarregado, e N coisas, né? Ou estar ansioso.
Deus, ele está atento às nossas necessidades e muitas das vezes ele atende e nos abençoa, sanando aquela dificuldade que nós temos. Sim. Mas, diante disso, o maior milagre na vida do homem, entretanto, o maior milagre de todos é a salvação eterna. E essa salvação nós só temos na pessoa de Jesus. É crendo no nome dele e confessando o nome dele publicamente, né? Que nós recebemos a salvação. Quando nós recebemos a salvação em Cristo, as outras coisas vão sendo acrescentadas nas nossas vidas. O sustento, a questão financeira, a questão das enfermidades, o sofrimento, às vezes que passamos por alguma situação, mas o maior milagre de todos aqui que aconteceu na vida de Zaqueu foi a salvação que Jesus realizou na vida desse homem, assim como realiza na minha, na sua vida e da nossa casa e da nossa família também, né? Concluindo aqui, Zaqueu, ele teve a sua vida totalmente mudada ao receber Jesus em sua casa e assumi-lo como Senhor. Porque a atitude que ele teve de buscar, enfrentar os obstáculos, mudança de vida e assumir o Senhor Jesus publicamente, porque ele não teve receio nenhum, em nenhum momento ele teve receio ali de aceitar publicamente a Jesus. E isso, demonstrando isso, no último versículo, Jesus ele fala que ele veio buscar e salvar o que está perdido, né? Então, nós encerramos hoje esse estudo e eu vou pedir para o Paulo fazer uma oração por todos nós nessa questão da transformação que Jesus produz nas nossas vidas e que ele pode fazer infinitamente mais nas nossas vidas, né? E para deixar, a gente tem que abrir a porta do nosso lar, da nossa casa, para que Deus atue de forma eficaz na nossa vida. Porque só basta a gente querer. Eu vou pedir para o Paulo orar para a gente encerrar o estudo de hoje. Amém. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, te agradecemos por esses momentos, Pai, que tivemos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, de saber aquilo que o Senhor anseia no seu coração acerca das nossas vidas, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas ansiedades, as nossas angústias, tudo aquilo, Senhor, que permeia o nosso coração, Senhor, e nos aflige a nossa alma, Senhor. Colocamos diante do Senhor porque sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, um Pai amoroso que infinitamente mais daquilo que a gente possa imaginar, o Senhor faz, Pai. O Senhor move as montanhas, o Senhor move céus e terras, Senhor, em favor dos seus filhos, dos seus amados, Pai. Basta apenas que nós nos entreguemos a Ti, Senhor, com o nosso coração, com nossa alma, com o nosso eu completo diante de Ti, Senhor. Amém, Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, a minha vida, a vida da Mauris, a vida da Marília, Senhor, a vida do Carlos, a vida da Ismênia, a vida da Elizabeth, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, os envolva hoje, Senhor, e traga paz, contentamento no coração, Amém. Senhor. E, Pai, que as ansiedades do coração possam ser sanadas nesses dias, Pai. Que nós possamos ver o Teu milagre, Senhor, e o Teu agir nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos dê, Senhor, um dia e uma noite de descanso, Senhor, em Ti, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Pai. No nome santo de Jesus é que eu te agradeço, ó Deus. Amém. Amém, Jesus. Muito obrigado pela participação de todos que estão ouvindo, mesmo aqueles que não entraram no Zoom hoje, mas nós estamos aqui toda quarta-feira, às 21 horas, e a próxima ministração será do Paulo,
e o Paulo vai falar para a gente mais uma parte do Lar de Paz. Amém. Agradeço a todos. Amém. Tchau.